Bom, eu queria começar aqui dizendo que essa foi a review que eu mais me decepcionei. Vocês vão entender já já. Eu tinha memórias muito boas desse jogo que me faziam pensar que ele era incrível e que chegou a fazer parte da minha infância e que ele foi marcante na minha vida em algum momento. Eu acabei jogando esses dias e esse meu achismo e delírio foram quebrados brutalmente. Pô, eu arrisco a dizer que esse jogo é o pior da saga, que eu achava que era trilogia, só que eu descobri fazendo esse vídeo que na verdade é uma quatrologia de jogos, e que eu arrisco a dizer que esse possa ser o pior. Sim, o pior desse universo do Nicktoons. E é assim que eu começo essa review. Bom, talvez, bem pouco talvez eu tenha feito as reviews um pouco fora de ordem, já que esse aqui é o primeiro, e o Vulcano que eu fiz é o segundo. Ainda tem outro jogo que eu não fiz ainda e ainda tem outro, ou seja, eu sou um animal. Bom, antes da gente começar a falar desse jogo, eu queria dar alguns avisos aqui, explicar como funciona as reviews desse canal. Eu uso os seguintes tópicos aqui pra gente ver se o jogo é uma bela de uma bosta ou se ele é bom. Bom, a gente tem o desenvolvimento, a gente tem a história do jogo, os personagens, a jogabilidade e controles e os coletáveis. Sim, esse jogo tem tudo isso. Bom, esse jogo ele foi desenvolvido pela Incenenator Studios, na versão de console, né? Pela Natsume na versão de Nintendo DS, publicado pela THQ para todas as plataformas, né? Esse jogo ele foi lançado no dia 20 de outubro de 2008 na América do Norte, 23 de outubro na Austrália e por último 31 de outubro na Europa. Ele já tinha indícios que ele seria um pouco do mal, né? Porque ele saiu no Halloween, né? Ele seria um verdadeiro show de horrores e acertar em cheio. E uma das coisas que podem indicar que esse jogo ele é muito inferior aos outros jogos é que os desenvolvedores originais dos outros jogos eles não retornam para a sequência, ou seja, quando se faz isso, meio que você desanda tudo, né? Se uma coisa já não é boa com os desenvolvedores originais, você mudando ele, isso aí só vai piorar bastante. Bom, aqui eu vou usar os controles do PlayStation 2, já que foi a plataforma que eu joguei. Vamos começar pelo básico, né? Que o X ele pula, o quadrado faz com que o personagem ataca, o bola faz o personagem usar uma habilidade própria e o R1 também em alguns controles. Essas habilidades próprias, cada um tem uma exclusiva, que eu vou citar algumas, como que o Bob Esponja ele bota o inimigo numa bolha e dá um soco, ele explode, sim, eu não tô zoando. E o combo de X e triângulo, que faz com que o personagem dê uma cabeçada no chão. E isso é meio estranho. Bom, esse jogo ele tem poucas mecânicas diferentes e é um dos principais motivos por eu não gostar tanto dele. Durante a gameplay a gente tem duas energias ou algo do tipo, que são uma verde, que é a forma de recuperar o HP, e a roxa, que é a forma de conseguir os ataques especiais que cada um tem. E não passa muito disso, o jogo ele tem umas alavancas espalhadas pelas fases para desbloquear caminhos e uns botões para apertar, e não passa muito disso. Bom, eu vou começar falando dos personagens jogáveis e depois os personagens não jogáveis, que a gente vai achando pelas fases. Bom, os jogáveis são o Bob Esponja, o Plankton, o Jimmy Neutron, o Danny Phantom, o Taki, o Invasorzinho, o Dib Membrane, o Nikolai Técnicos, Beautiful Gorgeous e o Treylock. E os personagens não jogáveis, a gente tem o Patrick Estrela, o Lomolusco, o Gary, a Sandy, que eu não vi em momento nenhum, mas no jogo tá falando que tem ela, então tem a Sandy, tem o Cal, tem a Cindy, o Shin, e agora a gente vai entrar numa fase que eu não consigo ler esses nomes aqui em inglês, então... MS Bitters, Gaz Membrane, Tutkate Foley. A gente tem o Professor Membrane, o Gibouba, o Dash Buster, o Jazz Phantom e o Velho Caranguejo. Porra, quem tem esse nome, de nome, ó. Bom, agora que a gente já sofreu bastante tentando pronunciar o nome desses personagens memoráveis, que eu não fazia ideia de quem era,
Da primeira vez que eu joguei esse jogo, antes de pesquisar um pouco a respeito dele. Então vamos aqui para a história, que é o principal, que vocês estão ansiosos de ver, né? Eu também tô. Eu não tô, não. Bom, a primeira parte dessa história se passa na fenda do biquíni. Enquanto o Bob Esponja e o Lula Molusco estão seguindo a sua rotina diária, indo até o Siri Cascudo, uma espécie de asteroide laranja coberta por uma gosma bizarra atinge a cidade, a destruindo e jogando gosma para tudo quanto é lado. E nessa aí acabou atingindo o Lula Molusco, fazendo com que ele vire uma espécie de zumbi que está sendo controlado por alguma coisa que no atual momento é uma coisa misteriosa, né? E começa a nos perseguir. Bom, todos os mundos que a gente vai passar, no total são 5, tem 3 períodos, que são, na verdade, são fases, ou seja, 3 fases por 5 mundos. Que são baseados nos episódios que os devidos personagens representam. Por exemplo, tem a Fenda do Biquíni, que é do Bob Esponja, tem a cidade do Danny Phantom, que é do Danny Phantom. É isso que eu quero dizer. Bom, enquanto a gente adentra pela Fenda do Biquíni, que isso, vamos sendo perseguidos por esses bichos medíocres de Gosma. Você deve estar se perguntando, por que eles são medíocres, JC? Porque em todos os momentos a gente que tem que enfrentar eles, a gente pode simplesmente fazer isso. Foda-se. Bom, enquanto a gente luta e foge desses bichos, o Jimmy Neutro surge e leva a gente pro Covil Mangum, que fica na ilha do vulcão. E lá a gente encontra alguns personagens dos desenhos, que são, entre aspas, os heróis, e também alguns vilões. Sim, nesse jogo, um grande diferencial dele é que a gente também usa os vilões, já que pelo fato de nenhum deles estarem por trás daquela nova ameaça misteriosa, eles tiveram um pensamento: já que a gente se fudeu, vamos nos juntar, né? Meu Deus. E lá nesse covil, o Jimmy Neutron usa uma tecnologia irada que uma criança não conseguiria fazer normalmente. Ele cria armas para cada um dos personagens com base nas suas próprias personalidades. Indo para a segunda fase, em que a Fenda do Biquíni está de noite, vamos à noite adentro, passando por uma parte mais destruída e mais abandonada da cidade, até que chegamos no cinema e achamos o Lula Molusco preso na gosma em um dos banheiros. O que é meio controverso, já que ele tinha ficado sob o controle dos aliens bizarros de Gosma e agora ele tá preso ali, dando a entender que ele foi capturado, mas enfim, esse jogo é uma maravilha. E a gente também resgata o Patrick, que também tá nas salas desse cinema. Na última etapa desse mundo do Bob Esponja, a gente luta com um dos peixes que acabou comendo um hambúrguer de siri contaminado com a gosma bizarra e acabou ficando gigante e louco, querendo devorar o Siri Cascudo literalmente. Então cabe a nós lançar hambúrgueres que por algum motivo purificam o tal peixe e ele voltou ao normal. E acabou o primeiro mundo. Bom, a segunda parte dessa história se passa no mundo do Invasorzinho, que eu vou te falar que não tem nada muito demais. E é um mundo em que acontece uma das coisas em que esse jogo mais peca, que eu já vou começar a falar com vocês. Mas eu vou resumir essas duas primeiras fases bem rápido. Bom, começa numa parte meio escolar, ou algo assim do tipo, que a gente puxa umas alavancas por ali e libera umas passagens e tal, como se fosse uma barragem legal. Na segunda é mais do mesmo, só que pulamos por alguns ônibus que estão flutuando. A gente luta com um monstro mega foda-se, que parece uma aranha, coisa que eu não fiz, eu passei direto. A gente libera uns personagens que são ainda mais mega foda-se, que eu não lembro deles no desenho. E no terceiro ato a gente enfrenta o Gear, que foi contaminado pela gosma. E essa batalha ocorre na casa do Zin. E é isso, não acontece muita coisa nesse mundo aí do Zin não. E que eu vou te falar que essa fase do boss ela é a mais interessante, já que mostra alguma coisa familiar pra mim, não sei se é pra vocês assim, que é a casa do Invasorzinho. De fato, que ela tá toda com os tentáculos pra fora e tal, é até que legalzinha essa última parte. Bom, antes de eu dar sequência aqui, eu gostaria de falar duas coisas aqui que me irritam profundamente quando eu estava jogando, que é essa falta de criatividade que deixaram no jogo. Porque puta que pariu, um mapa gigante vazio, tem literalmente um monte de nada em uma pequena abertura que você é obrigado a olhar pra ali e pensar: caraca, e aqui?
tem tipo assim, uma rua literal que dá a entender, pô, é por aqui. Aí você tem que olhar assim, uma moeda marcando lá fora na resolução super merda do PlayStation 2. Eu acho que é ali. Meu! Que? Aí fora que toda santa vez, a desgraça que o personagem pula, ele faz um som maldito e medíocre que me fez ficar o jogo inteiro multado e ficar escutando as minhas músicas no talo, porque já estava perdendo a sanidade mental, uma porra do invasorzinho toda hora. Chegando no terceiro mapa do jogo, que se passa no mundo do Danny Phantom, até que esse mundo ele é mais bonitinho, porque tem essas cores mais vibrantes e que o plot do mundo é que o cachorro do Danny Phantom, o Ghost Dog, foi contaminado pela gosma bizarra e a gente tem que caçar ele por aí para tentar livrar o pobre coitado disso. Da primeira fase até que é ok, e na segunda, cara, é a fase que ficou marcada na minha mente e me fez pensar que esse jogo ele era legal. Eu tava muito errado. Pô, nessa fase a gente tem que ficar soltando por uns prédios e que não perdeu tanta graça, continua legal. A única coisa que é meio chata, né, que você tem que sair quebrando literalmente uma porrada de portas que você tem que adivinhar e pensar, nossa, tem um troféu aqui. Eu acabei de me lembrar que eu esqueci de comentar aqui. Tem alguns troféus que você vai coletando pelo meio do caminho que muda porra nenhuma pra você que não quer zerar o jogo 100% e que libera cheats. Só isso. Bom, no boss dessa última parte, que eu arrisco dizer que é um dos mais quebrados, no sentido de ser ruim, não forte, né? Porque eu não sei qual programação que usaram nesse bicho, porque tem hora que ele fica parado e volta do nada. Ele tá paradão, do nada ele fala, pô, eu tenho que matar, né? Esqueci. Bom, esse boss, ele é estranho explicar isso, porque basicamente a gente tem que ficar guiando ele até acertar umas torres que dão um choque e na verdade essas torres são botões, que essas torres descem pro chão, a gente dá uma cabeçada nos botões, fazendo outras torres saírem de dentro da parede e que dá um choque no Ghost Dog. E é isso. Tem um detalhe que eu acabei esquecendo e que eu deveria ter dito isso no começo do vídeo, lá naquela parte da final do biquíni, mas eu acabei esquecendo. E também eu acho que não agrega em nada, que são os monstros que estão espalhados pelo mapa. Sim, a gente tem 4 variações deles, que é um que é anão, que não faz literalmente nada e se você tomar dano daquilo, fecha o jogo, por favor. A gente tem um que voa, que também não faz quase nada e... legal, a gente tem um mais chato que é esse monstro aí bombado, que evidentemente faltou o dia de perna na academia, que ele é literalmente bombado da cintura pra cima e da cintura pra baixo, ele parece um neném de 2 meses as pernas dele. E a gente também tem esse bicho grande de 4 pernas, que parece uma aranha pela metade, que você tem que ficar atacando as pernas dele até ele cair, bater no que seria na cabeça dele, fazendo isso 2 vezes, e ele explode e dropa várias moedas de ouro, que eu não sei até hoje o que elas servem. Eu só fui perceber um detalhe que era para ser bonito, só que ficou esquecido, meio de lado, que esses bichos, as armaduras que alguns deles usam, muda a cada mundo. Literalmente o único mundo que muda a cor dessa armadura literalmente inteira, que aí dá pra perceber que eles usam armadura, é o que também é mega foda-se novamente. Bom, agora a gente chega no que talvez seja o pior dos mundos desse jogo, que é de ninguém menos do que Jimmy Neutron, o menino gay. Esse mundo sofre de todas aquelas coisas que eu falei do extremo vazio do mapa, de que tipo assim, eu acho que esse jogo ele foi muito apressado, porque dá pra ver que eles queriam fazer mais coisas, só que acabou ficando extremamente vazio o mapa. E de longe é o mapa mais bugado de todo o jogo, eu não tô nem zoando. Esse porra tá segurando no fucking ar. Meu Deus, ele passou pelo chão. Bom, as fases são facilmente as mais esquecíveis, não tem nada de muito legal nessas fases, que não vale a pena eu comentar aqui.
Bom, e o boss desse jogo, desse mundo na real, é a única coisa que talvez salve, mas não pelo boss em si, e sim um detalhe. E esse boss ele aparece extremamente do nada, que é uma planta carnívora gigante do nada. Bom, pra gente atrair a atenção dessa planta, que o que faz ela morrer tá dentro dela, né? Como se fosse um caule, ou um casulo, ou uma semente, sei lá que merda é essa. O Bob Esponja ele tem que se vestir de mulher pra planta bizarra poder comer ele. Que? Chegamos no último mundo, e que pra mim é o melhor desse jogo, que é o mundo do Tak. Sim, o índio que parece o Jimin do BTS, só que pardo. Esse mundo é como se fosse a Amazônia, e foi nesse mundo que eu percebi a troca de cor de armadura e tal, dos bichos de Gosma, já que literalmente eles ficam verdes. Eles trocaram a cor inteira pra verde. O que é legal, o que me fez pensar assim, pô, tem folhas na cara dele, e isso é legal. E também tem, cara, uma das coisas mais legais desse jogo talvez seja a variação que eles tiveram a ideia de trocar os minigames e os puzzles só no último mundo. Parece que eles pegaram assim e falaram assim, pô, mano, esse jogo tá uma merda, então a gente tem que fazer uma coisa legal aqui agora, que são alguns botões que você tem que apertar e que não depende de sorte. Meu Deus! E esse mundo ele também tem um grande diferencial que não tem boss final. É literalmente uma torre que você tem que apertar os botões, e que isso é legal, né? Fazendo os botões certos, você vai olhando ao redor dessa torre e tem os desenhos, que é o andar, que tal botão funciona, e que essa torre ela vai descendo cada vez mais. E quando a gente consegue fazer que ela desça totalmente, a gente consegue liberar um totem que eu não tive a mínima vontade de pesquisar ou saber quem ou o que esse caralho de totem é ou faz. Bom, a gente chegou no incrível boss final, o Globulus Maximus. Sim, o vilão principal desse jogo, o Globulus, ele é uma criatura criada pelo Grande Espirro, que é uma clara referência ao Big Bang. Devido à sua vida melancólica e triste e solitária, meu Deus, ele resolveu destruir todos os outros planetas com seus morfóides. Que porra são os morfóides? Esses bichos que eu me referi como bichos o tempo todo. O que são? Dane-se, mano. Não muda nada o nome deles. Eles são nada. A batalha contra o Globulus é até que bem simples, assim como todas as batalhas desse jogo. São bem simples, dá para ver que o foco deles não era fazer sistemas de puzzles tão complicados e chefes tão difíceis de se derrotar. Talvez porque o jogo... Talvez não sei. A ideia deles era ser destinada a mais um público muito infantil, talvez. Mas esse jogo ele é bem infantilizado nisso, que os bosses são exatamente como se fossem bosses tipo assim, que você encontra durante uma fase, né? Nem final de mundo. Como se fosse nada, literalmente isso. Eu sinto que é um inimigo de meio de fase, os que a gente pode esquipar totalmente. Que não ligo, tipo assim, é muito fácil de você derrotar eles. Bom, pra você derrotar o Globulus, a gente basicamente tem que ficar girando dentro de um robô em volta dele e atirando no que é uma espécie de campo de força de Gosma, onde tem alguns bichozinhos que você vai derrubando eles, ou matando, fale como quiser, e que vai cada vez mais diminuindo esse campo de força. A gente faz isso 3 vezes seguidas. A primeira vez a gente quebra o capacete dele, depois a gente faz isso mais 2 vezes, só pra o jogo não ficar muito curto, né, rapaziada? E a gente acaba derrotando ele sem mais nem menos. Bom, depois que a gente derrota o Globulus, ele fala que pela primeira vez que ele se sentiu feliz foi sendo o Bob Esponja, naqueles momentos que ele possuía ele, e que ele era como um caseiro, quentinho e fofinho. Que porra é essa, Globulus? Você acha que acabou, né? É claro que não. Esse jogo ele é muito bom para ele acabar assim do nada, né? Não. Bom, enquanto o Globulus ele faz esse discurso emocionante, os vilões que estavam com a gente, eles resolvem trair a gente, jogando para fora do robô e fugindo. E nisso o Globulus ele acaba virando um Bob Esponja gigante,
a gente mete a porrada no robô, fazendo com que ele exploda, e os vilões ficam à deriva no espaço, e o Teclis acaba matando o Plankton com um soco, e eles ficam pra morrer no espaço. Assim, eu não inventei isso, acreditem se quiser. Cara, dá pra ver que essa batalha final contra o robô foi posta de última hora, porque a maioria de vezes que eu tava metendo a porrada no robô, ele simplesmente fazia uma T-pose redonada e ficava travado. E algumas das vezes eu atravessava o chão e morria. Puta merda. Sim, senhoras e senhores, esse jogo maravilhoso acaba aqui com todo mundo feliz e pouco se fudendo pros vilões que ficaram lá à deriva no espaço, que não morreram sem ar, e sim vão morrer desidratados no espaço. Que legal. Bom, eu não posso opinar muito sobre as músicas desse jogo, já que eu joguei ele inteiro sem música. Ah, e uma coisa que eu tenho que reclamar aqui, mano, que meio que ficou no meu coração, né? Porque toda vez que a gente vai pra uma fase, a gente tem que surfar durante uns 3 minutos pra coletar essas malditas dessas moedas que eu não sei pra que servem até agora. Assim, eu pesquisei tudo sobre essas moedas, eu não achei nada do que elas servem. Se você sabe, deixa nos comentários, pelo amor de Deus. Eu preciso saber disso antes de morrer. Por que o personagem surfa durante 3 minutos num loop infinito? Isso é muito chato. Esse load miserável, velho, pode. Então, rapaziada, é isso esse jogo. E definitivamente eu não vou jogar ele de volta. Ele não é tão bom assim como os outros. Eu joguei os Toys, alguma coisa, Attack of Toys, alguma coisa assim. E esse jogo também ele é legalzinho. Eu joguei ele, não fiz review ainda totalmente desse jogo. O Vulcano Island, essa aí é, cara, pra mim, um melhor. Esse Globe of Doom, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado, porque eu esperava muito mais, já que essa franquia do Nicktoons tem uns jogos bem legais, né? Até esses mais simples, os de kart e o de fazer hambúrguer, que eu já joguei. Esse jogo, ele peca muito na questão desses polimentos a mais, de ter alguma coisa do tipo que faça você querer 100%, a não ser cheaters. No outro jogo, a gente sei que esse jogo ele veio antes do Vulcano Island, mas no Vulcano Island você tinha o porquê coletar aqueles negócios pelo mapa, que também mudavam, né, essas moedas espalhadas na sua cara, que eram liberar fases e também achar itens escondidos que tinha uma frasezinha, alguma coisa do tipo que fazia, ok, isso foi legal, você ter essa reação, mas aqui a gente não vê nada disso. Também a gente botou um monte de personagens que não fazem a mínima ideia, tipo assim, não são nem um pouco memoráveis, como praticamente quase todos do Jimmy Neutron, que eu não faço a menor ideia do porquê tiveram a ideia de botar a Cindy nesse jogo, ou Shin, esse personagem porco que eu odeio, e também, cara, todos do Invasorzinho também, cara. Eles acabam não botando o Gear, eles botam o Gear como um boss e não como uma pessoa que a gente pode levar para ser do nosso time. E isso, eles pecaram muito sobre isso. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review, que me doeu bastante o coração de fazer isso, porque, cara, esse jogo na minha cabeça ele era muito melhor, tanto que no dia que eu instalei ele, minha internet estava horrível, e ele ficou mais de 4 horas para instalar, e quando eu abri ele, eu fiquei extremamente triste por ele ser tão bucha assim. E é isso, se você tem alguma memória boa desse jogo, eu sugiro que não jogue, que você vai se decepcionar assim como eu me decepcionei. E se você é contra o que eu falei, ou discorda de alguma coisa, você acha que eu peguei muito pesado com esse jogo, deixa nos comentários. E é isso, rapaziada, tamo junto que assistiu, deixa o like aí, porque fazer essas reviews demora bastante, é o jogo que a gente tem que jogar ele inteiro, roteiro e tal. Então é isso, valeu todo mundo que assistiu, tamo junto e até o próximo vídeo, fui.